Olá, esse é o produto final da matéria de tutela contratual aplicada, ministrada pela professora Ludmila Gobo Sá Cavalcante. A dupla sou eu, Arthur Lubaz Pereira, e a Alexia Venturim Carvalho Suzano. Nós vamos falar um pouco sobre os contratos de compra e venda e o nosso contrato fictício, passando uma história para vocês. E além disso, nós também iremos apresentar a espécie contrato de compra e venda e as suas especificidades. Este trabalho busca fornecer uma compreensão do Instituto Contrato de Compra e Venda, explorando seus elementos essenciais como a definição, formação, direitos e deveres das partes, inadimplemento, extinção e suas características, culminando em uma análise conclusiva. A definição do contrato de compra e venda remete à transferência de domínio de um objeto, sendo bem móvel ou imóvel, mediante pagamento de um preço estipulado para outrem, conforme estabelece o artigo 481 do Código Civil. Este instrumento é um dos mais importantes do direito civil, pois ele é fonte de obrigação, isto é, somente estabelece relação de crédito e débito entre as partes envolvidas na relação contratual. O contrato se forma a partir de uma declaração de vontade mútua, a qual todos os envolvidos na ação manifestam a intenção de criar vínculo para celebrarem o objeto contratual. Um elemento fundamental deste instituto é a identificação das partes envolvidas e do objeto da transação. Neste tipo de contrato bilateral, o vendedor compromete-se a transferir a propriedade para o comprador que demonstra interesse no objeto, efetuando o pagamento ao final. O Código Civil enfatiza em seu artigo 1267 que a transferência de propriedade só ocorre mediante tradição, destacando a importância da entrega física no contexto dos contratos de compra e venda. Este requisito garante clareza e segurança jurídica quanto aos direitos e obrigações das partes relativamente ao objeto do contrato. Outro aspecto essencial deste contrato é a inclusão de termos e condições claros e específicos. Isto é, a clareza nos termos do contrato evita um possível mal-entendido e disputas entre as partes. Portanto, o contrato deve descrever detalhes como a descrição do item que está sendo vendido, o preço de compra, quaisquer garantias, bem como o prazo de entrega e outras condições relevantes na relação jurídica contratual. Uma vez que os termos são explícitos e inequívocos, o contrato torna-se uma ferramenta confiável para estabelecer os direitos e responsabilidades tanto do vendedor como do comprador. O inadimplemento e o motivo da rescisão contratual. Portanto, as partes devem voltar ao início da celebração do negócio jurídico, com a restituição do vendedor no usufruto do bem. A maneira mais natural de extinguir o contrato e pelo adimplemento, isto é, a execução voluntária, que libera o devedor da obrigação. Suas características fundamentais incluem bilateralidade. Ambos os envolvidos possuem débito e crédito, sendo devedores e credores um do outro. Onerosidade. Aproveitos e sacrifícios patrimoniais para ambas as partes. Prestação sinal de mais contraprestação. Comutatividade. Neste caso, os envolvidos já sabem quais serão as prestações recíprocas, bem como as vantagens e sacrifícios decorrentes do negócio jurídico. Consensualidade. Tornar-se perfeita a compra e venda, quando pura, considerar obrigatória, desde que as partes concordem com o objeto e o preço do bem. Concluindo, o contrato de compra e venda é um instrumento juridicamente vinculativo que deve conter elementos valiosos como a identificação das partes e do objeto, termos e condições claras e específicas, bem como direitos e deveres dos envolvidos no instrumento contratual. Dessa forma, entende-se que o contrato, para ser válido e executório, é necessário conter os requisitos, protegendo obrigações e direitos, tanto dos credores como dos vendedores. Agora, para facilitarmos a compreensão do Instituto Contrato de Compra e Venda, veja essa história ficcional sobre uma transferência de automóvel. Representação de um contrato de compra e venda de um veículo Hyundai HB21.6 Vision Flex, ano 2024, 0 km.
Em meio à agitação da cidade de Vitória, Alexia Venturim Carvalho Suzano, advogada, nutria um desejo ardente em adquirir um Hyundai HB 21.6 Vision Flex 0 km, símbolo da liberdade e da realização de seus sonhos. Após meses de pesquisa e planejamento meticuloso, Alexia finalmente encontrou a oportunidade perfeita na concessionária do Juquinha S.A. O reluzente carro, com seus faróis brilhantes e interior aconchegante, a aguardava ansiosamente. Com o coração batendo forte, Alexia se dirigiu à concessionária, pronta para dar o próximo passo em sua jornada. Lá, foi recebida por um vendedor atencioso, que a guiou por todo o processo de compra, desde a vistoria minuciosa do veículo até a formalização do contrato. O contrato representava a concretização do sonho de Alexia. Mas, para maior segurança, ela buscou você, advogado especialista na área de compra e venda de veículos, para auxiliá-la neste árduo processo, analisando o contrato entregue pela concessionária. No primeiro contato, você explicou a ela todas as cláusulas, objeto e condições de pagamento, como constam a seguir. Objeto do contrato: compra e venda irretratável e irrevogável de um veículo Hyundai HB 21.6 Vision Flex, ano 2024, 0 km. Segunda, preço e forma de pagamento. Preço total do veículo será de R$120 mil, e a forma de pagamento é uma entrada de R$30 mil, isto é, o valor inicial a ser pago no momento da assinatura do contrato, com 48 parcelas de R$1.875, mensais fixas e sucessivas, com vencimento a partir da data de assinatura, sendo o pagamento por transferência bancária. E, caso haja atraso, terá multa no valor de R$300 por dia de atraso, penalizando o inadimplemento. Terceira, transmissão da posse e da propriedade. Fica claro que a posse imediata pelo veículo passa a ser da compradora a partir da assinatura do contrato, com inteira responsabilidade. Sendo o pagamento de despesas pela compradora, assim que obtiver a posse do bem móvel, assumindo todas as despesas relacionadas ao veículo, como seguro, impostos e manutenção. Quarta, declarações e garantias. A compradora declara que a vistoria foi realizada no veículo, confirmando seu bom estado de conservação e livre de ônus, bem como a ausência de compromissos ou negociações com terceiros. V. Disposições finais. Representa o acordo completo entre as partes, superando qualquer acordo verbal ou escrito anterior, e ainda, qualquer alteração no contrato precisa ser feita por escrito e assinada por ambas as partes. Ademais, a transferência de direitos ou obrigações do contrato para terceiros depende do consentimento por escrito da outra parte. O contrato servirá como prova de dívida em caso de inadimplência. E, caso não haja o pagamento das parcelas, não significará a renúncia aos seus direitos perante o instrumento. Assim sendo, ocorrerá indenização, a parte que causar prejuízo a outra por descumprimento do contrato, devendo indenizá-la. Bom, gente, espero que tenham gostado da apresentação de hoje, sobre o contrato de compra e venda, suas especificidades. A gente falou sobre o contrato de compra e venda de objeto móvel, porém, os objetos imóveis, os imóveis, no caso, eles têm algumas especificidades que são diferentes das dos objetos móveis. E, portanto, não foi abordado aqui porque o nosso contrato se tratou de um veículo, de um automóvel, portanto, um bem móvel. Além disso, é importante ressaltar que, diferentemente do contrato que a gente apresentou aqui, o contrato de compra e venda de um automóvel, que é um veículo caro, normalmente os contratos de compra e venda não são feitos de forma solene, e sim são feitos de forma informal, tendo em vista que o contrato se concretiza com a transferência do bem. Por fim, gente, deixarei rolando aí para vocês um QR Code no qual vocês podem escanear e daí retirarem o contrato de compra e venda que nós fizemos, o exemplo, né, da concessionária do Juquinha, vendendo o automóvel, o HB20, para a Alexia.